E essa jornada que eu tenho aí com inclusão e representatividade começou oficialmente na minha carreira de inglês, comecei a falar isso, a ir atrás disso dentro do ensino de língua inglesa em 2016. Mas eu sempre fui, não ativista, eu sempre fui envolvida com vários tipos de movimentos, de grupos políticos, não políticos. Bom, tudo é político, né? Então, na verdade, isso, assim, minha vida inteira eu sempre trabalhei, sempre pensei, me preocupei com isso. Mas oficialmente, enquanto linha de trabalho mesmo, desde 2016. Eu tenho aí buscado formas de transformar o ensino de língua inglesa mais, ensino de idiomas no geral, principalmente de inglês, mais inclusivo. E o que é o Voices? E conte sobre o Raise Up também, por favor. Claro. O Voices é minha paixão. Não sei se todo mundo conhece o Brastiçon. A gente tem o James falando em Rise Up. O outro autor acabou de chegar. Hi, James. Então, o Voices, na verdade, não sei se todo mundo conhece o Brastiçon. É uma instituição, uma organização nacional de professores de língua inglesa que organiza uma série de eventos para desenvolvimento de professores, né? E tem os seus... A instituição tem o que a gente chama de SIG, Special Interest Groups, que são os grupos de estudos, vamos dizer. Então, ali no final de 2016, começo de 2017, eu com algumas outras professoras, a gente montou um grupo de estudo chamado Voices, e a gente começou desenvolvendo e organizando eventos que visasse trabalhar com inclusão e diversidade, desenvolver o professor para que trabalhasse com inclusão e diversidade na sala de aula. Então, o Voices é um Special Interest Group, um grupo de estudos do Brastiçon. Eu estou um pouco afastada, infelizmente, porque eu estou do outro lado do oceano, mas quem quiser saber um pouco mais, pode ir atrás do Brastiçon, pode me mandar um e-mail também, estou afastada, mas ainda estou bem próxima. E a gente tem 2 braços no Voices hoje. Um que a gente chama de Voices for Women, que lida só com a questão as questões femininas dentro do ensino de língua inglesa, e tem o Voice for LGBTIQ+, que lida só com a questão de gênero e sexualidade dentro do ensino de língua inglesa. E aí a gente tem o Rise Up, que é um livro que o James e eu escrevemos, lançamos ano passado, aqui na Conferência Internacional do IATEF, que é a mesma coisa que o Brasil, só que é internacional. O IATEF é a Organização Internacional para Professores de Língua Inglesa. E o que a gente teve em mente, ele é um e-book, um livro eletrônico, né? Depois a gente vai postar aqui o link para compra desse livro. Está no chat. Obrigada, ótimo, perfeito. E o que a gente tinha em mente, né? Que a gente já vai entrar nessa questão da representatividade do material didático, né? A gente percebeu que muitos grupos que estão na sociedade não estão na sala de aula de inglês, né? E acredito que isso se reflita em outros idiomas. Então, se você for página por página de livros didáticos, você dificilmente vai encontrar alguns grupos que são excluídos da sociedade já, ou são marginalizados. Então, a gente percebeu que, por exemplo, a questão do LGBT não está presente em nenhum livro didático. A gente percebeu que a questão negra não está presente no livro didático. A gente percebeu que a questão do idoso ainda é muito estereotipado em livros didáticos. A questão de tipos de corpo, né, que a gente chama de body types,
a questão do padrão do corpo, da magreza, da juventude, também é muito rápido. Então, isso exclui pessoas que não se encaixam nesse padrão, pensando em países que falam inglês, que não são nem Estados Unidos, nem Inglaterra, também dificilmente estão presentes. Então, a gente percebeu que esses grupos são excluídos da sala de aula. Então, o aluno de inglês, ele não toma contato, não tem contato com esse tipo de grupo em sala de aula. Então, o James e eu resolvemos desenvolver o próprio material. Então, a gente fez esse livro. É um livro didático, como qualquer livro, tem a carinha de livro didático, bonitinho, com o nome da unidade, tudo certinho. Ele é um livro que não necessariamente precisa ser usado na sequência, aliás, não deve ser usado na sequência, porque tem níveis diferentes, cada lição, cada capítulo são para níveis diferentes, tem desde o elementary até o advanced. E o que a gente quis ali foi realmente trazer esses grupos para a sala de aula. Como é que a gente trouxe isso? Eu acho que isso vai começar agora a falar um pouco sobre inclusão, né, e diversidade. A ideia que a gente teve de incluir, e tem duas formas que a gente pode fazer, né, trazer esses grupos para dentro da sala de aula. A gente pode pensar em, por exemplo, casamento, questão da marginalização de africanos que falam inglês, pode trazer isso. Meio que como trabalhar tabus em sala de aula, a gente traz esses grupos para dentro da sala de aula de uma forma normalmente na sociedade, então estão normalmente na sala de aula. Um exemplo disso. A primeira unidade do Rise Up, ela é sobre família. Então, tem vocabulário sobre family members, tem o genitive case, o apóstrofe, né, para indicar possessivo. Tem tudo bonitinho, como a gente... A única diferença é que na árvore de família tem um casal lésbico. Um filho. Você me então, permite elas estão lá. compartilhar a tela? Mas a gente não discute adoção, a gente não discute casamento humano. Claro, claro, com certeza, com certeza. Então, essa foi a forma que a gente escolheu de trabalhar. Não quer dizer que seja a melhor forma. Conseguiu? Tá aparecendo aí para vocês? Não. Agora tá. Agora tá. Então, aqui a família. Por exemplo, aqui, né? Tá aí, certinho. Então, é isso que a gente consegue fazer. Essa forma que a gente escolheu de trabalhar com inclusão. Tem uma outra lição também que fala sobre texting, né? Sobre o uso de... essa daí mesmo, a Long Journey. Volta um pouquinho, só para falar dela um pouquinho. Essa daqui, né? Isso. Se você perceber, vai falar sobre texto, sobre texting, né? Mensagem de texto. E a única diferença, o único twist disso é que as pessoas que estão trocando esse texto, essas mensagens de texto, elas são refugiados. Então, estão ali, é uma aula sobre inglês, sobre questões linguísticas, só que a gente traz esses grupos para dentro, porque eles não estão dentro da sala de aula. Vale a pena lembrar que esse livro, ele está sendo vendido, e todo o dinheiro que a gente arrecada, a gente repassa para Casa 1. É uma instituição em São Paulo que abriga membros da comunidade LGBT que foram expulsos de casa por questões de sexualidade e identidade de gênero. Então, é realmente bem... a gente está cobrando para isso, mas o dinheiro está sendo retornado para a causa, vamos dizer assim, para contribuir com uma instituição que ajuda muita gente, muita gente. Qual é o preço lá, Coimbra? 5 libras.
Baratíssimo, gente. Nenhum livro didático custa isso. E nem o livro didático Exato. dá 100% da sua arrecadação para uma causa, né? Até onde eu sei. Só o seu. Sim, 100% da arrecadação a gente repassa para casa um, a gente envia os recibos para eles, tudo certinho. Oba, chegou a Rosa aqui. Aliás, tem pergunta dela que vai ser respondida, ainda bem que ela chegou. Bom Que dia, legal. estou no Bom celular, dia, eu não estou no computador. Aí, não tem problema. um pouquinho. Buenos dias, professora de espanhol. Muito bom. Obrigada pela presença. Muito bem. E lá, então eu vou começar com as perguntas que foram mandadas, mas para a gente ficar todo mundo na mesma página, digamos assim, alinhados, né? Eu incluí uma pergunta nossa aqui, do Papo de Professor mesmo, para começar, que é bem geral, que é o que é educação inclusiva, né? E como fazer isso de fato. Como fazer isso, eu falei um pouquinho já quando eu estava falando do Rise Up, mas eu vou voltar nisso também. Se a gente pegar o censo do IBGE, eu tenho esses dados de 2017, que foram publicados em 2018, mas eu acho que a diferença não deve ser muito grande. Se você pegar a composição da sociedade brasileira, dentro de acordo com o IBGE, a gente vai ver, deixa eu pegar essas datas aqui, esses dados aqui. Aqui. De acordo com o IBGE, em 2017, a gente tinha... cadê? Só um minutinho, gente, que eu perdi a página. Uai. Aqui? A gente tem 53% de negros dentro da sociedade brasileira. A gente tem, com alguma forma de disability, né, com alguma forma de questão... achei, tá aqui. Agora vai ficar mais fácil falar. Pronto. Então, a gente tem... Afrodescendentes no Brasil, segundo o IBGE, 53,4%. Pessoas com algum tipo de desabilidade, seja física, seja motora, seja neurológica, 23,9% da sociedade brasileira tem algum tipo de desabilidade. 10% da população brasileira se identifica como LGBT. O que é um pouco complicado da gente falar que 10% ter esse número como um número real, porque muitas pessoas não saem do armário, principalmente da LGBT no T mesmo, no trans. Normalmente pessoas transgêneras, elas não estão sequer inseridas no contexto social, elas estão marginalizadas, ligadas à prostituição. Então, você não tem nem como ter um censo mais real dessas pessoas. Então, esses 10% LGBT são pessoas que saíram do armário e que se assumem LGBT e se aceitam como LGBT. Então, eu acho que esse número, se a gente for um pouquinho mais fundo, ele deve ao menos triplicar. E população indígena, 6%. Agora, quando a gente abre a página de um livro didático, a gente não tem essas pessoas lá. Ou tem elas representadas de uma forma super estereotipadas. Então, a ideia da educação inclusiva é trazer essas pessoas para a sala de aula. Muitas vezes elas estão na sala de aula como nossos alunos. E aí, elas não se veem dentro essas pessoas não vão se ver dentro do livro didático. Então, você tem um problema de falta de representatividade que vai afetar a relação que os nossos alunos podem ter com o livro didático, porque eles não estão lá, que pode criar uma barreira para o aprendizado deles, porque eles não se identificam. Como é que isso dificulta? Pode criar algum tipo de resistência à questão linguística e cultural, porque eles não se veem lá. E há uma imagem errônea do que é a sociedade que fala inglês. Porque, segundo os livros didáticos, a sociedade que fala inglês é uma sociedade branca, rica, ou de classe média, heterossexual, heteronormativa, e que gosta de viajar, que consegue viajar sempre. São esses tópicos que a gente tem no livro didático de inglês.
E se os nossos alunos não fazem parte disso, eles dificilmente vão se identificar com isso. Então, ensinar de forma inclusiva é respeitar a presença dos nossos alunos em sala de aula, respeitar as vozes deles, dar voz para eles e mostrar que que a sala de aula é um lugar seguro para eles serem quem eles são, para eles terem a sua própria identidade. Como fazer? Não tem uma one size fits all, né? Não tem uma solução para todo mundo aqui. É difícil, porque a gente trabalha com matéria humana, né? Mas eu consigo dizer o que não fazer. Por exemplo, a gente não pode pensar em... porque a gente está num momento muito complicado, né? A gente sabe, dentro da educação, dentro da política, dentro do país. Complicado para dizer o mínimo, né? Então, a gente tem que pensar em como é que a gente vai abrir esse diálogo com os alunos. Porque mesmo que os nossos alunos não sejam negros, não sejam LGBT, não tenham nenhum tipo de desabilidade, a gente tem que pensar como é que a gente traz esses grupos para a sala de aula para também ensinar esses alunos que não são parte de nenhum grupo a respeitar, a entender, a viver com a diversidade, porque a sociedade é diversa. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é abrir diálogo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é questionar, perguntar. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é sempre quando o aluno tem, por exemplo, um comentário homofóbico na sala de aula. Ao invés da gente combater esse comentário de uma forma, ou uma piada machista, ou uma piada racista, ao invés da gente combater com uma agressividade, a gente você não pode falar isso, você não deve falar isso. Pergunta, por que você está falando isso? O que você quer dizer com a piada? Por que você achou isso engraçado? Onde está a graça disso? Você não acha que se você está rindo disso, mas se tivesse um negro na sala de aula, você acha que não ia se sentir um pouco ofendido? E desenvolver esse tipo de diálogo em sala de aula. Outra forma que a gente tem que pensar de dar aula de forma inclusiva é realmente trazer essas questões para dentro da sala de aula. Trazer um vídeo de uma atriz que saiu do armário, trazer uma entrevista com um esportista negro de sucesso, trazer fotos que respeitem a diversidade que a gente tem em sala de aula, para estar com foto. E não necessariamente de uma forma agressiva nem panfletária, né? Mas simplesmente falar. O que a gente não pode fazer, eu acho, é realmente transformar isso o diálogo da inclusão e da diversidade em um grande, como eu vou dizer isso de uma forma bem precisa, em um grande palanque para a gente defender nossas ideias. Que nós professores, a gente tem bastante ideia, né? A gente tem bastante opinião e a gente tem bastante certeza das nossas opiniões. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não estar trazendo só essa opinião nossa. Mas, realmente, eu acho que uma forma de fazer isso é indo atrás de muita literatura sobre o tema. Isso que ajuda muito. Isso ajuda muito. Mas acho que é isso. Referências a gente vai tratar daqui a pouco, né? Para quem pensar, qual é essa literatura e tal, já vamos falar. Para quem viu o webinar com a Aline, ela também falou sobre inclusão em uma das perguntas e ela bateu justamente nessa tecla. Ela trabalha com crianças, né, Ilá? Não sei se você sabe. E ela falou, gente, a gente tem que falar sobre isso. Se a gente tem alunos com laudo dentro da nossa sala, todos os alunos precisam saber o que é isso, o que essa criança, né, se entende necessidade especial. E ela criou placas do tipo, preciso de ajuda, gênio pensando, não sei o quê, para quando os alunos forem terminando, eles irem monitorando uns aos outros, não só os alunos de inclusão, mas todos, porque isso é incluir, certo? E eles se ajudam o tempo todo por meio dessas placas. É tipo um calendário que a pessoa vai virando, assim, o aluninho. Sensacional. E colocando, assim. É uma boa ideia, eu achei muito... E bonito, né? Uma
coisa muito bonita que ela faz. Sensacional, sensacional. Legal. Então, vou para a próxima, Sim. que vai tratar de escola regular, tá? Eu sei que a sua experiência não é muito essa, mas deve ter professores dentro do Voices que trabalham em escola regulares, né? Escolas regulares. A discussão, segundo a professora que perguntou aqui, creio que foi a Rosa, a discussão está totalmente nula nas escolas regulares. As escolas de idioma estão indo para o mesmo caminho, e aí você pode me contar o que você tem ouvido dos professores mesmo. Então, eu não acho que a escola de inglês está indo para o mesmo caminho. Eu acho que ele sequer pensou em entrar em um caminho alternativo. Realmente, a escola regular, ela ainda tem, claro, né, a discussão está nula porque a gente está num momento muito delicado, muito complicado aí em termos de educação e política. Mas, pelo menos você tem, por exemplo, o Plano Nacional de Livro Didático, que é muito inclusivo. Então, você tem livros para a escola regular pública, por exemplo, você tem os livros fantásticos que trazem a questão de gênero, que trazem a questão de inclusão, que traz a questão racial, muito, muito, muito interessante, de uma forma muito bonita. A escola de inglês nunca teve isso. Nunca pensou em fazer isso. Por quê? Porque a gente trabalha, quando você pensa em curso livre, você pensa a educação como produto na sua forma mais pura de produto, né? O aluno é cliente, então você não teve isso em nenhum momento. Agora que a gente está começando a discutir isso, e é uma tendência mundial dentro do ensino de língua inglesa e estrangeira, começar a falar sobre isso. Estão surgindo eventos sobre isso, estão surgindo lesson plans tratando de inclusão, incluindo esses grupos. Então, se a escola regular tem isso, ela já teve, mas hoje não existe, pelo que a professora disse. Eu realmente não tenho experiência com escola regular, mas acredito que esteja bem complicada a situação. Mas a escola de inglês nunca trouxe isso. Então, é bem complicado mesmo. É um movimento necessário. E você pode dizer como essa discussão poderia partir dos professores, do tipo, como eles poderiam conversar com a gestão da escola para começar algum movimento nesse sentido, né? Isso é uma coisa muito importante que você falou, Dani, de conversar com a direção da escola, né? É um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho. A gente, professor em sala de aula, só a gente não consegue fazer muito. Tem coisas que podemos fazer, sim, como a gente comentou antes, de levar para a sala de aula material que traga esses grupos, ou, de repente, abrir discussões sobre gênero, sobre sexualidade, sobre racismo, sobre inclusão. A gente pode trazer isso, você tem essa liberdade, mas só isso não vai, a gente não consegue ir muito além disso. A escola precisa dar esse suporte, então, conversar com a direção, conversar com os colegas professores, organizar, para quem trabalha em escola regular, de repente, tentar organizar em uma coisa com outras matérias sobre a questão de inclusão, de diversidade. Não vamos esquecer que quando a gente fala de inclusão e de diversidade, não está falando só da questão racial, nem da questão de gênero e sexualidade, né? A gente está falando de por exemplo, indígena, a gente está falando de pessoas que fogem dos padrões de beleza na sociedade, um monte de refugiados, a gente está falando de pessoas que trabalham e vivem em ambientes extremos, em condições extremas, mineração, por exemplo, a questão feminina, a questão das minorias étnicas. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de tudo, né? Então, dá para a gente fazer um intercâmbio com outras matérias, que pode ser muito... E aí, a direção, a coordenação tem que estar envolvida, senão a gente não consegue ir muito mais longe. Para quem quiser ver um caso interessante de escola regular, tem uma escola pública em São Paulo chamada Infante Dom Henrique, que começou a receber muito boliviano há alguns anos atrás. E aí eles começaram a envolver as alunas em produção de aulas mesmo de espanhol para os colegas brasileiros, como forma de incluir.
Hoje essa escola ela é bilíngue no sentido assim, qualquer uniforme que está no mural está em português e em espanhol. Muitos foram acolhidas para ter aula de português no contraturno e as crianças ficavam lá também para que elas pudessem ter aula, porque essa questão é muito forte quando a mulher é uma mulher refugiada que tem filho. Ela não consegue aprender o idioma porque ela tem que ficar com o filho na casa dela e aí não tem tempo, né, para isso e tal. Só o marido geralmente vai para a rua, trabalha, aprende português e ela fica em casa, né, super excluída e tal. Essa escola faz um trabalho super modelo e repetindo, é uma escola pública. Quem quiser, digita aí no Google para achar muitas informações a respeito. Acho que chama Cid ou Puedo, qualquer coisa assim o projeto. É muito legal. Esse é um trabalho que foi reconhecido pela Unesco, inclusive, por conta disso. Muito legal. Vou para a próxima, então. Você, pessoalmente, já passou por alguma situação complicada? A pessoa perguntou aqui, choque cultural, constrangimento. Acho que constrangimento é mais possível de ter acontecido, considerando que você dava aula no Brasil, né? Então, não sei se o choque cultural teria tanto. Choque cultural não, nunca passei. E nunca tive grandes problemas com essas questões, trabalhando com essas questões em sala de aula. Mas vale reforçar o seguinte, eu nunca tive problemas porque eu nunca trabalhei em escola regular, nunca trabalhei em escola pública, sempre foi escola de idiomas com adultos. Então, é um ambiente que pode ser um pouco menos problemático. Acontece que eu conheço histórias, da gente estar conversando sobre isso com professores, várias histórias, né, de problemas, e normalmente esses problemas sempre vão na questão de piadas ou comentários. Então, o aluno que não quer fazer o tal exercício, porque isso é muito gay. Ou teve o caso de uma professora que me contou que ela estava fazendo um exercício, e aí a frase era, sei lá, qualquer nome em inglês aí, sei lá, Christina can speak 5 languages. E o aluno virou e comentou, ela fala 5 línguas, é Cristina, o nome em inglês, né? Porque se fosse Severina, não falava nem português direito. Terrível, né? Um comentário terrível. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente... É uma questão realmente, como eu falei no começo, da gente questionar, mas por que você... Não entendi. Por que você acha que Severina não teria me falado? Você sabe, né? Não sei, não entendi. Por quê? Me explica. O que você quis dizer com isso? Não entendi. E aí a pessoa, ao se explicar, ou ela, nesse caso, fez exatamente o que a professora fez, nesse caso, a aluna não se explicou, ficou quieta, mas você mostra que aquilo não é bem-vindo em sala de aula, né? Então, eu acho que é esse o caminho. Nunca houve, no meu caso, comigo diretamente, nem com nenhum professor que eu conheci, pais de alunos reclamando que isso foi trazido para a sala de aula. Eu tenho uma colega que trabalha na prefeitura e ela trabalha na aula de português e ela teve problemas porque os alunos, na Feira Cultural da escola, os alunos quiseram falar sobre gênero. E aí a escola, alguns pais vieram reclamar. Não, questionar. Quem inventou isso aí? Por que isso está sendo tratado aqui? Mas essa questão que ela fez foi brilhante, porque ela não deu o tema, os alunos escolheram. Então, quando o pai veio questionar, os pais vieram questionar, o que ela falou? Pergunta para os alunos, eles se quiseram. Então, a gente tem que fazer isso vir dos alunos, para minimizar ao máximo os problemas. Tem literatura que a gente vai falar depois, né? Tem bastante referência bibliográfica sobre o tema. Temos o Instituto Paulo Freire, que tem cursos online ótimos sobre isso. Então, se armar também com esse background acadêmico ajuda nessa argumentação. Mas por que você está fazendo isso com meu filho? Olha, porque segundo tal autor, segundo tal pedagogo, e segundo tal pessoa, isso funciona. E temos também ainda o Plano Nacional de Livro Didático, vamos ver até quando ele dura, mas que é muito inclusivo. Olha, não estou fazendo nada de errado aqui, está aqui um documento do governo. O governo exige que esses tópicos sejam dados em sala de aula.
através do Plano Nacional de Livro Didático, das diretrizes, né? Então, essa é uma forma da gente minimizar esses problemas, a gente realmente se armar com literatura sobre o assunto, com leis educacionais que a gente tem, e qualquer problema que venha a surgir, a gente consegue lidar com isso. De novo, ter a coordenação e a direção junto com você numa batalha dessa ajuda muito nessa hora, né? Muito bem. Então, vamos lá. Tem outra aqui, tá, que é uma pergunta sobre o espanhol. Se há alguma instituição ou pessoas que ensinam o idioma espanhol e estão desenvolvendo um trabalho parecido com o seu, deve ser do Voices que ela está falando, né? Olha, infelizmente eu não conheço, e eu sei que isso a questão da inclusão e diversidade no ensino de idiomas está começando a engatinhar agora em inglês, né? O que eu recomendaria são realmente, como eu já citei antes, são de repente cursos da Universidade Paulo Freire, que são online, são super baratos, ou curso de formação no Instituto Paulo Freire também ajuda bastante a você ter um pouco mais de ferramenta para trabalhar dessa forma dentro da sala de aula, mas infelizmente não conheço ninguém na área de espanhol que faça isso. Ninguém, infelizmente. Isso já é um sinal, não é? O não existir ou não conhecer também já mostra que sim, temos muito o quão é difícil lidar com isso. E a gente não pode se iludir, vai ficar cada vez mais, a gente sabe, né? Então é realmente uma luta que a gente tem que aí tomar frente, não tem jeito. Eu acho que não tem muito jeito, não. Muito bem. Antes de eu partir para a próxima, eu vou pedir para os professores participantes, por favor, desativarem o áudio deles, porque tem muito som vazando e fica difícil de ouvir. Depois a gente abre o microfone para vocês e aí vocês podem fazer novas perguntas, enfim, agradeço muito. Então, o teu maior desafio em sala de aula, Leila, em termos de inclusão? Desculpa, você pode repetir? Desculpa. Qual foi o teu maior desafio em sala de aula, em termos de inclusão? Olha, eu acho que o grande desafio foi começar a falar sobre isso, a tentar, porque é tão bem recebido. E, de novo, se você faz parte dos alunos, o negócio flui de uma forma muito, muito mais simples. Um outro exemplo que eu posso dar é quando a gente estava falando sobre família, e ao invés de já começar, eu não lembro porque a gente assistiu um filme, ou um vídeo, perdão, sobre família, eu não lembro qual era o contexto da aula. Mas eu pedi para eles, por exemplo, me darem os modelos de família. Em vez de eu dar modelos de família, eu pedi para eles me darem. O que vocês entendem por família? Quais são os possíveis modelos de família que a gente tem? E eles dão tudo. Claro, dependendo do contexto, pode ser um pouco mais complicado, mas realmente o meu grande desafio em lidar com inclusão e diversidade foi começar. Mas uma vez que você começa, eu acho que você aprende você vai aprendendo, você vai errar, a gente erra bastante, não adianta, mas a gente aprende com esses erros também. Então eu acho que eu não teria nenhum caso específico comigo para dizer. Eu tenho de novo os casos que eu já comentei, que pessoas me relataram esse tipo de, mas normalmente são esses dois problemas que podem acontecer quando você trabalha desse tipo. Você ter comentários ou piadas que geram preconceito, tem de preconceito, tem pai de alunos reclamando de algum tipo de movimentação. Umas coisas que podem acontecer. Quando a piada, o preconceito, enfim, acaba sendo contra o próprio professor, assim, o que ele pode fazer? Por exemplo, é um professor gay, ou é uma professora negra, ou é uma professora, né? E os alunos são machistas, enfim, são muitas as possibilidades, né? Isso é uma coisa que eu percebi, a gente falou de erros, né? Isso é uma coisa que eu percebi. Para mim é muito mais fácil lidar com comentários e piadas de fundo racista, homofóbico, xenofóbico. Eu consigo lidar muito melhor com isso.
porque não é diretamente comigo. Então, eu rebater ou a gente avançar na discussão para que esse comentário não seja feito novamente, se é um desses temas, quando é uma questão pessoal, porque, assim, né, eu não sou LGBT, eu não sou negra, então eu tenho um excesso de distanciamento que você consegue manter a calma, né? Agora, quando é uma coisa que te ofende pessoalmente, é mais complicado. Realmente você tem que respirar e, de repente, tratar disso em um outro momento, porque você está ali ofendida, né? Pessoalmente ofendida. Às vezes isso aconteceu comigo, de ter comentários machistas ou ofensivos contra mim na sala de aula. Eu não consegui lidar na hora, respirei fundo, continuei a aula, mas trouxe alguma solução na próxima aula seguinte, alguma discussão na aula seguinte. É a forma como eu achei para lidar, porque é muito difícil quando é você, né? Quando é você que está sendo oprimido ali, né? Pega demais, pega demais. E aí agora eu queria falar sobre formação, então. Você falou do Instituto Paulo Freire, da Universidade Paulo Freire, né? Mas existem muita coisa. Outras formações específicas para educação inclusiva e diversidade, voltado para ensino de língua estrangeira, né? Assim, porque... Sim. Para professores de inglês, a gente tem o Brastiço, como eu já falei. Tem muita gente falando sobre inclusão na sala de inglês, muita gente falando sobre diversidade na sala de aula de inglês, em vários eventos do Brastiço. Então, uma coisa que eu recomendo para os professores de inglês é se tornarem membros do Brastiço e participarem desses eventos, que sempre tem gente falando sobre inclusão e diversidade nesses eventos. Temos bastante... as minhas referências são basicamente todas em inglês, porque né, eu sou professora de língua inglesa. Tirando Paulo Freire, que é uma grande referência para a gente, as minhas referências são todas em inglês. Tem uma moça, deixa eu pegar o nome inteiro dela, eu vou escrever aqui, tá? Não se preocupem. Deixa eu pegar aqui. Tem uma moça que fala muito daqui. Tem essa aqui com duas pessoas. Eu vou colar aqui no tá? Um artigo muito interessante, que apesar de falar sobre livros de inglês na Rússia, a discussão é relevante para o nosso contexto no Brasil também. Ele fala sobre invisibilidade do aluno dentro do livro didático. É muito interessante isso, que eles falam nesse artigo. Temos também, inclusive, ele aqui da Universidade de Munique, ele é um dos autores, um dos professores da Universidade de Munique, de professores de inglês, né? Ele dá aula lá, e ele tem esse artigo, que é sobre Queer Informed Approaches. É bem interessante, porque ele fala de transformar a sala de aula de inglês numa sala de aula queer, onde o não normal, o não padrão é a norma. Muito interessante. É muito interessante o livro dele também. E temos, como eu falei, os eventos, né? De professores de inglês. Para professores de língua no geral, ou professores no geral, eu realmente recomendo o Instituto Paulo Freire. Eu acho que é super acessível, tem cursos online, então você pode fazer de qualquer... Eles estão agora com a jornada de... Deixa eu passar o link para vocês. Uma jornada Paulo Freire, Escola Cidadã. Aqui o link. Nossa, tá indo tudo junto na mensagem, gente. Desculpa, não sei o que está acontecendo aqui com o Zoom. Mas tá um blocão de texto enorme. Depois a gente vê se eu consigo... Mas unifreire.com.br estão com a jornada Paulo Freire Paulo Freire e Escola Cidadã. R$20 a contribuição mínima. Uau. São 15 horas de curso online. Tá aí, né?
praticamente dados, super interessante para a gente se formar mais sobre isso. Porque, na verdade, quando você pensa em inclusão e diversidade, você está pensando em uma pedagogia crítica. Você está pensando em fazer o aluno se questionar, o aluno questionar o mundo, o aluno questionar as normas, o que é tido como certo e errado. Então, tá aí, não tem muito para onde fugir, a gente vai para o Freire sempre, né? Não tem, ele é o grande fundador da escola crítica de pedagogia, não tem muito como fugir dele, ainda bem. Muito bem. E agora eu tenho uma pergunta que é muito boa para os professores, para eles poderem usar mesmo mão na massa em sala de aula, né? Material autêntico do inglês, né? Você que é do inglês e de outros idiomas, caso você conheça, que você recomende para que os professores possam levar o tema para a sala de aula, né? E fazer essas discussões. Então, material autêntico tá na internet, né? A gente tem vídeos, a gente tem artigos, a gente tem. Eu acho que é sempre legal a gente pensar em alguém que seja ícone de um desses grupos e trazer para a sala de aula, né? Então, a questão feminina, por exemplo, a moça que a mulher, né? Que que ajudou a desenvolver a tecnologia para tirar foto do buraco negro. Quem ela é? Trazer, de repente, sabe, uma biografia dela, uma entrevista com uma entrevista mesmo, um trecho de uma entrevista de alguma celebridade que saiu do armário, ou entrevistas, ou textos, ou artigos de pessoas que são ícones, por exemplo, a Angela Davis, por exemplo, trazer alguma coisa sobre ela, trazer história de mulheres fortes, ou de homens negros, ou mulheres negras fortes na história, e adaptar, e trazer isso para a sala de aula, mesmo que a gente adapte, sem precisar discutir a questão LGBT, por exemplo, ou a questão negra, mas trazendo um texto de uma mulher negra para a sala de aula, por exemplo, já está trabalhando com inclusão. E trabalhar o texto, não tem que trabalhar a questão da mulher negra. Ou trazer um texto de uma entrevista com uma celebridade e olhar a entrevista linguisticamente. Mas o que aquela celebridade está falando? Está falando dela sair do armário. Pense em vocabulário, pense em gramática, pense em estrutura que você pode tirar daquela entrevista. Mas está lá. O LGBT está incluso ali. Então, eu acho que em material autêntico eu iria realmente para ícones do grupo que você tem em mente, que você quer incluir. Mesmo pensando em Paralimpíadas, para a questão de deficiência, né? Eu acho que eu falei desabilidade até agora, gente. Desculpa, deficiência. Desabilidade é o inglês que está na minha cabeça, gente. Desculpa. Não tem problema, todos entendemos. Aí eu queria só falar um pouco rapidamente. Se tiver professor de português aqui, tem, né, no mínimo a Marli. Marli, nós temos alguns materiais muito legais. Tem um cara na internet que se chama Vitor de Castro. Ele faz algumas coisas sobre o horóscopo, mas ele é um gay muito militante da causa, assim, e ele tem vários vídeos muito legais explicando didaticamente várias coisas sobre a causa. E vários vídeos dele estão num perfil maravilhoso do Facebook que se chama Quebrando o Tabu. O Quebrando o Tabu trata de vários assuntos relacionados ao tema que a gente está tratando aqui. Mulheres, refugiados, LGBTs, etc, etc. Vale muito a pena seguir essa página. E eles postam vídeos curtos, 1 minuto, 2 minutos, porque é vídeo de Facebook, né? Sobre esses assuntos, assim. Muito, muito, vale muito a pena para professores que são professores de português e querem levar o tema. Tem um TED da Tainá Araújo muito bom sobre a causa negra. Eu lembrei agora de um perfil que tem tanto no Facebook quanto no Instagram para professores de inglês, que chama The Conscious Kid. Ele traz vários, às vezes são memes, eles trazem memes que trazem a questão da inclusão. Também a mesma coisa com vários tipos de inclusão. Às vezes eles trazem infográficos que falam sobre números, às vezes fazem piada com alguma questão aí uma piada conscientizadora, sabe? É um perfil muito legal para se seguir.
Ai, eu Muito legal. botei aqui, né? Quebrando o tabu. Gente, vocês olhando esse perfil, vocês vão ver várias coisas lá. E o nome, né, já é bem sugestivo aí, né? Quebrando tabu, que bom, Sim. que bom, né? E o TED da Thaís Araújo, que é maravilhoso, gente. Ela fala da questão negra, da questão da mulher, que ela tem uma filha que é negra, é mulher, e aí ela fica desesperada com essa situação. E tem um menino que pode ser confundido com qualquer bandido se ele voltar do futebol de agasalho, coberto com capuz e tudo mais e parado pela polícia. Ela trata de várias questões em 10 minutos. Assim, é um TED muito esclarecedor se você quiser levar o tema para a sala de aula de português. É muito bom. Eu já usei. Em inglês também tem muito TED Talk que fala sobre inclusão e diversidade. Tem um que chama Looks, é muito interessante. Looks isn't everything. Believe me, I'm a model. Que é uma mulher, uma modelo de lingerie. Então você imagina ela super padrão. E aí ela começa falando sobre a questão da aparência. E aí ela consegue levar isso para o racismo. Muito interessante. Um pouco longo. Talvez tenha que editar aí para trabalhar em sala de aula só uns trechos do vídeo, mas também é muito bom. Mas tem vários TED Talks. Você conhece sobre... o The Danger of a Single Story, que é de uma autora nigeriana, a Chimamanda, eu não sei nem pronunciar o nome dela, mas ela é maravilhosa. Não conheço. Como é que é o nome? Eu vou botar o link aqui para vocês porque é maravilhoso. E é sobre a visão que ela não se via nos livros de literatura que ela lia. E aí ela começou a escrever como se ela fosse alguém tipo do Reino Unido, assim, porque quando ela foi morar fora fazer faculdade, as pessoas olhavam para ela, que ela vinha da Nigéria, e olhavam com um olhar de dó, assim, como se ela tivesse sido uma sofredora na vida, porque essa é a imagem que se tem da África, né? Você tem países na África, você tem África, né, assim, em geral. Essa semana mesmo, a escola de uma criança que eu conheço fez uma festa das nações. Aí tinha lá Itália, Portugal, Brasil, e a menina tinha ido fantasiada de África, porque a professora pediu África e não um país da África. Dentro de uma escola isso aconteceu. É complicado, é complicado. Foi essa semana, fiquei horrorizada, mas isso ainda acontece. Escola particular, tá? Particular. Não foi escola pública, não, foi escola particular. Eu não sei se aconteceu numa escola pública, não. Eu tenho mais fé na escola pública do que na escola particular, honestamente. Não, assim, eu digo porque, em tese, né, todo mundo fala que a escola particular é melhor que a pública, né? Mas olha esse erro que essa professora cometeu. Uhum. Enfim, né? Coitada, ela precisa de formação, culpa não. Agora, então, eu queria ver se as pessoas que estão aqui presentes têm outras perguntas. E aí vocês podem abrir o microfone para perguntar, para não vazar muito o som. Ou comentários, enfim. Está passada a palavra. Perguntas? Um por vez. Opa, nós temos professores também. Um por vez, por favor. Senão a gente não consegue. Marli, Adriana, Renata, Carmen, Daniel. Daniel não tem nenhuma pergunta? Rosa, Natália, Ginaldo. Bom, vou entender que ninguém tem perguntas, então. Ângeles. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Bateu o martelo. Não? Professores, muito quietos vocês, hein? Temos 12 pessoas aqui, ninguém tem pergunta? Que bom, que bom. Opa, sem perguntas, muito obrigada. Não. Ok. Bom, Ilá, então, para fechar, você... Se me permitir, Dani, eu gostaria de deixar meu e-mail com o pessoal. Claro. E aí, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, algum livro para recomendar, ou se quiser alguma história que queira compartilhar, ou a gente continuar isso, porque esse tipo de grupo é muito importante. De novo, a gente não consegue fazer muita coisa sozinho, então... ou para enviar alguma recomendação de algum livro, de alguma coisa que vocês tenham, que vocês acham legal, eu também gostaria muito de ter, porque essa troca é muito importante para a gente. Então, se precisarem de alguma coisa, podem mandar um e-mail
Se tiverem alguma coisa para me enviar também sobre super, a gente está sempre precisando de referência, de história, de casos que a gente tem em sala de aula. Gostaria muito de ouvir de vocês também. Então, fiquem à vontade. A Ângeles levantou a mão. Opa, ok. Tem um grupo de 15 anos. Peço que trabalhem de 4 alunos e 2 ficam sozinhos. Tem um gordinho, aparentemente, na turma dela, um negro e outro... Pequenininho. Mas não trabalham à vontade. Do tipo, ela tenta incluir, pelo que eu tô entendendo, ela faz eles trabalharem juntos. Mas na hora que eles vão trabalhar juntos, eles ficam desconfortáveis ao trabalharem juntos. E são adolescentes. Parece isso. O que faz isso mesmo. É o que fazer nesse caso. Talvez a gente possa pensar em em atividades de solução de problema, atividade colaborativa, onde eles precisem um do outro, uma coisa um pouco mais prática, uma coisa um pouco mais aplicada à realidade, talvez. É um caso com bullying? Eles sofrem bullying do resto da sala? Ou é simplesmente falta de estar confortável? Foi minha primeira aula. Então, vamos pensar em alguma coisa desse tipo. Por exemplo, gente, a gente precisa ter... Isso é uma coisa muito legal de se fazer. É que a gente chama em inglês de ground rules, mas é uma série de regras. Vamos criar umas regras para a sala de aula e envolver todo mundo. Então, cada um faz uma lista de regras que gostariam de ver. E aí a gente pega essas regras, discute e juntamente a gente... Então, não pode chamar o amiguinho, né? Não pode chamar o amiguinho de isso, nem aquilo. Não pode mascar chiclete na sala de aula. Não pode xingar a mãe do molequinho. Não pode morder o coleguinha. Tem que trazer lápis. Então, né, esse criar regras junto com a sala de aula faz com que a sala de aula se sinta mais como um corpo mesmo, como um grupo. Então, isso pode ser uma coisa que ajude. Então, vamos lá, a gente vai passar um semestre, um ano junto. Então, vamos criar algumas regras para nossa convivência? Mini grupos, façam uma lista de 5, 6 regras que vocês querem que tenha aqui dentro. Pega essas regras, todo mundo discute e chegamos num acordo. Eu acho que isso pode ser uma forma interessante de você tornar o grupo mais coeso e mais com a sensação de corpo. Somos corpo mesmo, somos um grupo onde todos temos voz. Eu acho que isso pode ser uma boa. E todas as vozes são ouvidas, né? Não só tem voz, mas também são ouvidas. Pode ser uma solução. Trabalhar em resolução de problemas, né? Como se não fosse um problema da sala, né? A gente tem um problema. Isso. Né? O que a gente poderia fazer para ajudar essa pessoa e tal? Claro que tudo tem que estar bem amarrado, contextualizado, etc. Mas pode ajudar também, né? Eu acho que poderia ser uma boa solução. Tem um outro comentário do Ginaldo. Ele recomenda o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Tudo da Djamila Muito Ribeiro bom. é recomendável, não é? Pois ela aborda questões e cita exemplos. Muito interessante, ele disse. Então, é outra bibliografia aqui para vocês. Ele me mandou reservadamente, mas eu vou tomar a liberdade de tornar todos aqui para todo mundo poder ver a referência. Djamila Ribeiro. E se eu não me engano, a Djamila ela tem uma escola que ela oferece cursos de inglês para meninas e mulheres negras em São Paulo. Eu acho justo. Eu não sabia. Se eu não me engano, é ela. Posso estar falando besteira. Domingo, né, gente? Às vezes a gente esquece umas coisas no domingo, vai. O importante é que estamos todos aqui. Muito bem. Sim, com certeza. E agradecendo a presença de todos, né, gente? Obrigada por estarem aqui no domingo de manhã com a gente. E olha, tem gente da Costa Rica, gente do Peru, gente que está em outros lugares do Brasil, você que está na Alemanha, só queria dizer isso para vocês. Nós somos muito internacionais. Que lindos, que legal. E tem uma outra pergunta da Marli aqui. Agora vocês soltaram o verbo aqui, né? Muito bem. Como as minhas aulas são com adultos, a questão da inclusão aparece de forma velada.
Então, minha realidade é um pouco diferente. Não que eu não perceba preconceitos, mas eu tenho lidado bem com eles e sigo mais ou menos as dicas mencionadas. Então, no momento, tenho muito que agradecer a vocês, pois o que foi falado aqui mostra que estou no caminho, embora saiba que eu preciso aprender muito ainda. E quero continuar aprendendo com vocês, disse ela. Que legal. Obrigada, Marli. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? Não tem uma solução para trabalhar assim. A gente tem que conhecer nossos alunos, conhecer a nossa escola, conhecer nossos colegas de trabalho e tentar trabalhar dentro disso. Só a gente conhece nossos alunos. Então, só a gente sabe até onde a gente pode ir com eles. Até o que a gente consegue trazer, como a gente consegue conversar com eles. O importante é sempre tentar abrir esse diálogo, Marli. Eu acho que o trabalho que você faz é sensacional. Realmente. Muito legal mesmo. Chegou um outro comentário, que eu falei dos países todos, a Natália está dizendo que ela está da Argentina. Eu não citei, né? A Argentina. Linda, gente, a Argentina é demais, né? Eu amo a Argentina. O país lindo. Muito bem. Então, gente, são essas perguntas. Estão todos satisfeitos? Foi o meu primeiro encontro com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, disse o Ginaldo. Obrigada a você. Sempre tem gente nova chegando a cada novo papo. Obrigada pela presença. Estou muito feliz, né? E a discussão continua fora daqui, com certeza. A Ilá já deixou aqui o e-mail dela. Eu vou deixar novamente o link do livro para quem é professor de inglês e quem não é também, porque serve como referência para vocês fazerem Pode ser como exemplos, né? Eu sou professora de inglês. Lembrando que toda a renda vai para Casa 1, que é uma casa que abriga a população LGBTQI+, em São Paulo, né? E que vive de doações. Deixa eu deixar o link da Casa 1 aqui para vocês, que é um projeto que vale muito a pena conhecer. Para quem chegou... casa1.org, tá? Mas eu vou deixar o link aqui para vocês, conheçam. Se estiverem em São Paulo, visitando São Paulo, se morarem lá, visitem, contribuam se puderem. É um projeto lindo. Então, eles dão, inclusive, personalidades. Eles dão curso profissionalizantes para essa população que foi expulsa de casa por causa da sexualidade e identidade de gênero, para que eles consigam ter uma vida, né? Ter uma vida decente, consigam se inserir no mercado de trabalho mesmo sem apoio familiar. Então, eles dão não só abrigo, mas eles também dão cursos profissionalizantes. E os jovens que estão lá, as pessoas que estão lá hospedadas só podem ficar lá 1 ano e meio, que é o tempo que eles têm para conseguir se profissionalizar, arranjar um emprego, alugar algum canto, e é bem legal. Eu recomendo conhecerem essa iniciativa, muito bonita. Eu queria que você, só para terminar, para a audiência rotativa, falasse mais uma vez o que é este livro que você produziu com o James, que está aqui nesta sala também, James Taylor. Sim, nós dois estamos aqui. Então, vou falar brevemente mais um pouquinho sobre o livro, né? A gente decidiu escrever o Rise Up, porque a gente realmente queria um livro didático, mainstream, bem típico, bem carinha de livro de inglês mesmo, que tivesse uma representação mais fiel do que a sociedade. A nossa experiência, né, como professor de inglês e como treinador de professores, nós dois somos formadores de professores também, nos mostrou que tem vários grupos que precisam ser melhor inclusos. Uma listinha só bem rápida dos grupos que a gente está falando. A gente está falando da questão feminina, né, a questão das mulheres, a questão de minoria étnica, asiática, negra, indígena, a questão LGBT, a questão de deficientes, trabalhadores de baixa renda, por exemplo, nunca estão nos cursos de inglês, só a gente rica que gosta de viajar para Nova York, que consegue viajar para Nova York. Pessoas que não estão dentro dos padrões de beleza, então pessoas que são muito magras, mais magras que o padrão, mais gordas que o padrão, mais altas, mais baixas que o padrão, também nunca estão lá. Quando estão, normalmente não são de forma felizes, elas estão lutando contra o peso, por exemplo.
A gente está pensando em países de língua inglesa também, que não seja Estados Unidos e Inglaterra, também nunca estavam inclusos. E a população mais velha, a população que trabalha e mora em condições extremas, ou que trabalha e mora fora de centros urbanos, né? Então, a gente decidiu aí criar o nosso próprio livro, porque a gente nunca achou atividades que a gente quisesse usar. Então, a gente resolveu criar o nosso próprio livro. Ele não é um livro para ser usado, ele é multi-level book. Então, você tem atividades desde uma atividade intermediária, depois você tem uma para o pré-intermediário, depois tem uma para avançado, depois tem uma para o elementary. E a ideia é realmente a gente trazer esses grupos para a sala de aula. Virão mais edições. Sim, inclusive, eu vou aproveitar para dizer que eu e a professora Rosa, que está aqui conosco, estávamos conversando nessa semana. James e Lá, me digam o que que a gente pode arranjar com isso. A gente pensou em fazer versões em português e espanhol. Claro, adaptando com tópicos que façam sentido, a fonética do português, adaptar coisas que não fazem sentido porque são específicas do inglês, para rodar para mais professores e toda a arrecadação continuar indo para casa um. Eu sou do português e a Rosa é do espanhol, né? Olha, eu acho... Eu vou conversar, porque a gente tem outras ideias para esse projeto do Rise Up. Mas eu acho que pode ser uma das... Provavelmente vou encontrar com o James semana que vem, a gente vai, ou na outra semana, para conversar sobre os nossos passos, e a gente vai trazer isso em discussão, sim, eu acho que pode ser bem interessante. Os professores que aqui também tiverem interesse em colaborar de alguma forma, né? Vocês estão querendo fazer outra edição, certo? Sim, estamos aí com essa ideia de outras edições, sim. Já estamos nos mexendo para isso. Muito bem, então nos mantenha informados para que a gente Legal. Possa... E tem a página do Rise Up no Facebook, né? Deixa eu... é verdade, não coloquei aqui, né? Coloquei o link do livro duas vezes. Aqui. E aí, Dani, você posta? Vocês compartilham conteúdos relacionados ao tema com frequência, é isso? Isso, a gente fala sobre o livro também, mas a gente também compartilha artigo, compartilha um monte de coisa que a gente acha interessante e relevante para o tema de inclusão e diversidade. Muito bem, então mais uma fonte aí. As referências você não falou sobre a sua própria página? Como assim? Pois é, eu sou péssima para falar sobre para me autopromover, eu sou péssima. Todos os outros nunca falam de mim. Muito bem. Então, gente, eu acho que é isso. Se ninguém mais tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. Lembrando que a gente vai subir essa conversa no nosso canal também, daqui a alguns dias, dividindo a minutagem pergunta a pergunta. Olha como a gente é legal. Vocês vão poder ir direto na minutagem que interessa. E a Renata pediu para a gente colocar os links num handout para todos. Eu vou colocar nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Todos os links. Legal. Coloco lá e tal. Mas eles não vão se perder, não. Eu já copiei e colei num documento aqui e vou compartilhar com vocês. Ok? Ótimo. Perfeito. Obrigada pela oportunidade, Dani. Obrigada pela presença, gente. Muito importante falar sobre isso. Espero que a gente continue falando sobre isso e desenvolvendo esse trabalho que é tão necessário e cada vez mais necessário, né? Cada vez mais. Muito obrigada. Do que depender de nós, estamos sempre com as portas abertas. Com certeza. Vamos aí tentar compartilhar mais coisas. Então, obrigadão, gente. Tenham um ótimo domingo e uma ótima semana para vocês. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau.